Estamos nos últimos versículos da Epístola de Gálatas. Hoje veremos sobre o capítulo 6, versículo 16. Dê uma pausa no vídeo agora e faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, Gálatas 6, versículo 16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz aqui no início deste versículo, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, a primeira pergunta que nos vem à mente é: que regra? Ora, basta ver o que estudamos na aula anterior. A regra de que o que vale é ter se tornado uma nova criatura a partir do momento em que se creu em Cristo como Salvador. É essa regra que Paulo apresentou na aula passada, que não é o mais importante ter ou não ter a marca da circuncisão, essa marca externa. Isso não é o mais importante, mas sim ser uma nova criatura. Quem vive conforme essa regra, Paulo deseja a essas pessoas paz e misericórdia. Quando ele fala paz e misericórdia aqui, certamente quer destacar as duas maiores bênçãos que um cristão tem na vida: a graça e a misericórdia que vem de Deus. Cabe uma explicação aqui. Graça, ela sempre acontece quando Deus nos dá o que não merecemos. Toda vez que Deus nos dá algo que não merecemos, isso é graça. E a maior graça que recebemos na vida é a salvação em Cristo. Não tem nada mais importante e mais precioso do que isso. Já a misericórdia, ela ocorre quando Deus deixa de dar o que nós merecemos. E o que é que nós merecemos? Castigo. Então Deus demonstrou sua misericórdia quando deixou de nos condenar. E isso se tornou realidade para nós todos quando Cristo sofreu a nossa condenação. Então a paz e a misericórdia são bênçãos da parte de Deus que nos acompanham desde o início da nossa vida cristã até o final dessa vida. No início, Deus demonstrou paz e misericórdia quando nos reconciliou com Ele em Cristo e deixou de nos condenar ao inferno. Durante a vida cristã, Ele demonstra continuamente essa paz e misericórdia ao se relacionar conosco de forma pacífica, uma vez que fomos reconciliados com Ele, e também ao deixar de nos punir como merecemos, pois mesmo cristãos, não são poucas as vezes que pisamos na bola. Lá em Hebreus 12 diz que Deus disciplina aqueles que Ele ama. E por que Ele faz isso? Porque mesmo aqueles que Ele ama, mesmo os crentes em Cristo, vacilam por demais em relação à sua vida cristã. Isso acontece comigo, isso acontece com você, e a causa de não sermos punidos de forma mais severa se deve à misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então sim, nós podemos dizer que as maiores bênçãos da parte de Deus para nós são a paz e a misericórdia. E o apóstolo Paulo deseja isso a todos que seguem conforme aquela regra. Qual regra? De que o que realmente importa não é uma marca externa, um ritual externo, mas sim uma transformação interior, o ser uma nova criatura. Porém, o interessante aqui nesse versículo é que Paulo continua e fala assim: sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quando ele diz sejam sobre eles, ele quer dizer o seguinte: eu desejo paz e misericórdia sobre todos quantos andarem de conformidade com esta regra de ser uma nova criatura. Esses são o eles. Porém, ele acrescenta aqui, ele diz, e sobre o Israel de Deus. E aí nós temos um problema. Por quê? Como a tradução da maioria das Bíblias traz e sobre o Israel de Deus, esse e é entendido naturalmente como uma conjunção aditiva e dá a ideia de que Paulo está falando então de dois grupos aqui e não de um grupo só. Ele está falando do primeiro, do grupo que anda de conformidade com aquela regra que ele mencionou na aula passada, a regra de que o mais importante é ser uma nova criatura. Ok. Só que quando ele coloca a conjunção e, é como se ele estivesse adicionando outro grupo além desse. E esse outro grupo, ele chama aqui de
Israel de Deus. Então, qual é a conclusão aqui? A conclusão é que Paulo está falando que existe um grupo de novas criaturas e existe outro grupo chamado de Israel de Deus. Isso causa e tem causado grande confusão entre os intérpretes. Por quê, professor? Porque a maioria dos comentaristas entende que esse Israel de Deus, se é outro grupo, diferente do grupo dos que são novas criaturas, esse Israel de Deus seria a nação de Israel, seria um grupo de judeus étnicos. Porém, essa ideia ela vai contra tudo que Paulo tem apresentado nesta epístola. Sabe por quê? Porque para Paulo, o verdadeiro regenerado, a verdadeira nova criatura, é o verdadeiro judeu também. Como é que Paulo vai dizer? Existe um grupo de novas criaturas e existe o Israel de Deus. Como é que é isso? O mais lógico seria que tanto as novas criaturas quanto o Israel de Deus fossem o mesmo grupo, entende? Porque Paulo, durante toda a epístola aos Gálatas, tem demonstrado que ser um judeu étnico, isso não tem valor nenhum. Por quê? Porque o verdadeiro judeu é aquele que segue nas pisadas de Abraão. Ou seja, é aquele judeu que tem fé como teve Abraão. Não é à toa que Abraão é conhecido como nosso pai na fé. O judeu só é verdadeiro judeu, repito, se ele crê em Jesus como Salvador. Esse é o verdadeiro judeu. Esse é o Israel de Deus. Então, como é que Paulo coloca como se fossem dois grupos diferentes aqui? Se você ainda não entendeu o que eu quero dizer, vamos recapitular alguns versículos da própria epístola aos Gálatas, onde Paulo deixa claro que não há diferença entre o crente verdadeiro e o verdadeiro judeu. Veja só, Gálatas 3, versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Tá vendo? Os da fé. Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, vamos imaginar que a pessoa é um japonês e ele se converteu a Jesus. Ora, o que diz aqui Gálatas 3:29? Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Então, esse japonês que creu em Jesus, ele também é descendente de Abraão. Ele é o verdadeiro judeu e não o judeu étnico, o judeu raça. Gálatas 3:28. Dessarte, isto é, desta maneira, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Você está vendo que quando a pessoa crê em Jesus, não há qualquer distinção de raça mais. A pessoa se tornou um verdadeiro judeu e ponto. Some a isso agora o que o apóstolo diz aos romanos com respeito ao judeu étnico. Veja só, Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Você está vendo? Na visão de Deus, o judeu étnico, ele não é o judeu verdadeiro, na visão de Deus. Continuando, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porque, é como eu falei na aula passada, a circuncisão, enquanto um rito externo, ela não tem valor nenhum se ela não está simbolizando uma realidade interna no coração da pessoa. Por isso que o apóstolo diz aqui, nem é circuncisão a que é somente na carne, isto é, aquela circuncisão que é marcada no órgão genital do homem. Não. Se ela não simboliza uma realidade interna da pessoa, ou seja, aquela realidade de que ela se tornou uma nova criatura, então essa circuncisão não vale nada. Até aqui a gente já pode ver que ser judeu étnico ou ter circuncisão externa, isso não quer dizer nada. Romanos 2:29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, tá vendo? No espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ah, mas a circuncisão, a marca da circuncisão, ela é muito louvada pelos homens, especialmente pela nação de Israel. O que Paulo diz aqui? Cujo louvor não procede dos homens. O que os homens louvam, pouco importa. O que importa é o que Deus acha. Por fim, quero que vocês prestem atenção também aqui no que diz
em Efésios, capítulo 2, 11 a 19. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, olha só, Paulo está falando aos crentes efésios, que não eram judeus, eram gentios. E ele continua: vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Olha só como é que o judeu chamava o gentio, de incircuncisão. Por quê? Porque o gentio não era circuncidado. Versículo 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós quem? Gentios, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Preste atenção, de ambos fez um. De ambos quem? Judeu e gentil. Em Cristo, judeu e gentil se tornaram um só povo. Não existe distinção. Se o judeu se converte a Jesus, ele faz parte do povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus. Se o gentil se converte a Jesus, ele faz parte do povo de Deus também, do verdadeiro povo de Deus. Continuando. E, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Tá vendo? E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então nós vemos, por exemplo, no meio evangélico, muitos que insistem em fazer distinção entre a nação de Israel, o judeu étnico, e os gentios de forma geral. Insistem em dizer que Deus tem um plano para o judeu e um plano para o gentio. Mas como isso pode ser verdade se tanto o judeu crente quanto o gentio crente fazem parte do mesmo povo? Como é que isso pode ser verdade? Professor, então quer dizer que Deus não tem nenhum propósito especial para o judeu étnico, para a nação de Israel? Não, ele tem. Quando Jesus estiver voltando na sua segunda vinda, vai haver um milagre tão grandioso sobre o judeu étnico que a nação de Israel, estou falando agora judeu raça, etnia, a nação de Israel vai se converter. Que nação? A nação que vai existir por ocasião da volta de Jesus. Esse é o único propósito especial de Deus para a nação de Israel, para o judeu étnico, para o judeu raça. Quando Jesus voltar, a nação daquela época, ela vai se converter e vai fazer parte do verdadeiro povo de Deus, assim como todos os judeus que se converteram a Jesus no decorrer da história. Esse grandioso milagre está registrado em Romanos 11, e quando nós estudarmos esse capítulo, eu vou explicar melhor. Então, continuando aqui, versículo 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Então Jesus, ele trouxe a paz e trouxe também a harmonia entre judeu e gentil. Mas essa harmonia e essa paz só desfrutam delas aqueles judeus e aqueles gentios que aceitam a Jesus como Salvador. Versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Paulo não começou aqui falando aos gentios de Éfeso? Então, aqui ele termina dizendo: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Resumindo, se a pessoa se tornou uma nova criatura, se ela aceitou Jesus de fato, ela faz parte do povo de Deus. Ela faz parte do verdadeiro Israel, o Israel
de Deus. Então, quando a gente vê aqui nesse versículo dizendo assim: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, ou seja, e a todos que são novas criaturas, paz e misericórdia sejam sobre eles, não deveria ter aqui uma conjunção aditiva e, mas sim uma expressão denotativa de explicação. Por exemplo, a saber, isto é, compreende? Seria melhor nós lermos assim: a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, a saber, sobre o Israel de Deus. Porque o certo mesmo é identificar o segundo grupo com o primeiro. Os dois grupos são os mesmos. Novas criaturas e Israel de Deus são o mesmo grupo. Ah, professor, tem certeza disso? Tem certeza que a tradução aí então está errada? Tenho sim. Aqui, em vez de ser uma conjunção aditiva e, com certeza deveria trazer, como eu falei há pouco, uma locução denotativa de explicação, tipo a saber ou então isto é. Vamos a algumas provas com respeito a isso. Se nós pegarmos a tradução do estudioso reformado William Hendrickson, ele diz o seguinte, na tradução dele desse versículo: e tantos quantos andarem de acordo com esta regra, paz seja sobre eles e misericórdia, a saber, sobre o Israel de Deus. Tá vendo? O Hendrickson, ele colocou aqui, em vez da conjunção aditiva e, ele colocou justamente o que eu disse aqui, ó, a expressão a saber, identificando os dois grupos. Vamos ver também o que diz a paráfrase da Bíblia A Mensagem, de Eugene Peterson. Ele considerou ambos os grupos como sendo compostos das mesmas pessoas. Olha só como é que ficou a tradução dele. Todos que caminham por esse padrão são o verdadeiro Israel de Deus, seu povo escolhido. Paz e misericórdia sejam com eles. Agora vamos ver o que diz o famoso estudioso do Novo Testamento, N.T. Wright, em seu comentário sobre esse versículo da Epístola aos Gálatas. Ele diz assim: a palavra kai, essa palavra kai é justamente a palavra grega que foi traduzida como sendo a conjunção e na maioria das Bíblias. Olha o que o N.T. Wright fala. A palavra kai, antes da expressão final, não deve ser interpretada como uma adição, mas sim como uma palavra intensiva. Paz e misericórdia sobre o povo da nova criação, a saber, o Israel de Deus. Continuando aqui, John Stott, outro respeitado estudioso bíblico, famoso no mundo inteiro, infelizmente já faleceu, mas seus estudos permanecem até hoje. Veja o que ele diz no seu comentário a este versículo: todos quantos andarem de conformidade com esta regra e o Israel de Deus não são dois grupos, mas apenas um. A partícula conectiva kai deveria ser traduzida por a saber e não e, ou então ser omitida. A igreja cristã desfruta uma continuidade direta com o povo de Deus no Antigo Testamento. Aqueles que estão em Cristo hoje são a verdadeira circuncisão, Filipenses 3:3, descendentes de Abraão, Gálatas 3:29, e o Israel de Deus. Soma-se ao que foi dito até aqui o fato de que outro estudioso reformado, o pastor Augustus Nicodemos, também interpreta que são as mesmas pessoas. Isto é, não estamos diante de grupos diferentes, entende? Veja o que ele diz, o pastor Nicodemos, no seu comentário aos Gálatas, intitulado Livres em Cristo. O povo escolhido de Deus, o verdadeiro Israel, são aqueles que andam em conformidade com a norma do Evangelho e se gloriam apenas na cruz de Cristo, não importando se são judeus ou gentios. E por fim, essa também é a interpretação dos pastores Timothy Keller e Hernandes Dias Lopes, dois pastores bastante conhecidos do meio evangélico brasileiro. Então, concluo enfatizando que nova criatura e Israel de Deus é tudo a mesma coisa. Quando Paulo menciona aqui Israel de Deus, ele está pensando no verdadeiro Israel de Deus, que é composto de judeus e gentios que aceitaram a Jesus.